Então, nessa modernidade, duas grandes conquistas foram feitas. Primeiro, a maioridade moral, notadamente com Kant, por isso que eu levo esse texto de Kant, com Kant, que estabelece a liberdade como fundamento da existência humana. Segundo, a liberdade política, pela Revolução Francesa e pela independência americana. Dois fatos que estabeleceram a liberdade como fundamento do existir humano e que dura até o dia de hoje. Comentaremos de lá para frente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai exatamente no mesmo sentido. O primeiro artigo da Declaração de 1948 é ipsis literis, aquele da Revolução Francesa. Exatamente no mesmo sentido. São grandes conquistas, essa da independência americana e francesa, apoiada na filosofia e na política que se fazia na época. Temos grandes filósofos políticos aí, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, que sintetizou tudo, e a Revolução Francesa se inspirou notadamente em Rousseau para a composição do seu texto. Isso veremos sobre cada uma dessas coisas, falaremos ao longo dessas exposições. Esse, então, é o primeiro epígrafe que eu quis comentar. A nossa maioridade e isso, o que a doutora Sara leu, está aqui, então. O esclarecimento era o século das luzes, né? O orgulho da modernidade era que a razão se emancipou do domínio, sobretudo teológico e depois político também. A ciência se tornou independente, a ética se tornou independente, a psicologia se tornou independente de qualquer tipo de orientação, seja antiga, seja religiosa, seja mítica, se libertou. Mas eu gosto de insistir sobre o que é menoridade. A menoridade é das crianças. Isso é, que elas precisam sempre de outrem para se guiarem, como diz Kant aqui. A direção do menor cabe a outro. E sabemos, de cor e salteado, que cabe aos pais, aos tutores e tal. Mas somos nós mesmos, é culpa do próprio ser humano, essa dependência minorene, essa dependência. Por quê? Porque nós não usamos o nosso próprio intelecto, que nos foi dado, comentaremos um pouco mais adiante isso, que nos foi dado para nos guiar. Então, Kant escreve até em latim, como a doutora Sara leu, com um errinho pequeno. Isso é de quem não conhece tão bem o latim, quando eu tive que conhecê-lo. Sapere aude, uma expressão que vale para o dia de hoje. Ouse saber por si mesmo. Ouse exercer teu engenho. Ouse exercer a tua liberdade. A tua interioridade, ela é livre. Não depende de ninguém, depende somente da tua decisão. E, entretanto, nós, como disse no começo, nos acomodamos debaixo de tutores míticos, religiosos, políticos, e acabamos no absolutismo
duplo da Idade Moderna. Então, esta proclamação de Kant, ela é importante até o dia de hoje. Sapere aude. Ouse exercer as suas capacidades, porque você vai longe. Voltaremos a comentar isso. Agora venho à nossa segunda epígrafe com Norberto Bobbio. Vamos começar lendo aqui. Assim, eu recomendo esses livros, todos são muito importantes. A Era dos Direitos. Uma das palestras que vamos fazer aqui será sobre Norberto Bobbio. Hoje é só uma introdução. Aqui. A Declaração Universal contém em germe a síntese de um movimento dialético, que começa pela universalidade abstrata dos direitos naturais, transfigura-se na particularidade concreta dos direitos positivos e termina na universalidade, não mais abstrata, mas também ela concreta, dos direitos positivos universais. É isso. Esse pequeno comentário. Norberto Bobbio dispensava fazer esse itinerário que nós vamos fazer. Ele diz: o mais importante hoje não é procurar o fundamento, a origem dos direitos, mas é usar os direitos que temos e ampliá-los. É esse o sentido da interferência dele. Então aqui, nessa bela, ele não é contra que se faça essa filosofia, não, pelo contrário, ele apoia a referência ao passado, mas tecnicamente ele acha desnecessária, porque nós temos mais o que fazer nesse momento, que é manter o que temos. Ele fala isso da Declaração de 48 e ampliá-la, como vai acontecendo ao longo desses 67 anos. Mas dizer, aqui foi colocada em epígrafe pela doutora Sara, encabeçando esse quadro de palestras. A Declaração Universal, então, contém em germe, isto é, uma síntese nervosa e viva. É um germe. O germe é vivo. Então, é um movimento dialético. Que começa, e aí sim, numa forma abstrata. É isso que nós vamos dizer dos mitos, na segunda parte dessa palavra. Os mitos têm um fundamento ainda abstrato, mas que o ser humano sente dentro de si, mas não sabe a quem atribuí-lo. Por atribuído aos mitos, aos deuses, sim, de uma forma abstrata. Então, os direitos humanos, essa síntese que foi feita em 48, ela tem um começo na universalidade abstrata dos direitos naturais. Direitos naturais. Falaremos isso muito em direitos naturais. Particularidade. Agora, transforma-se na particularidade concreta dos direitos positivos, ou seja, essa universalidade abstrata, apoiada em mitos, religiões, agora se torna uma concretude, uma particularidade concreta dos direitos positivos, e aqui ele entende os direitos positivos conquistados, sim, pela modernidade, através da independência americana, que é a independência e os direitos humanos e do homem da Revolução Francesa. E os direitos fundamentais, que eram abstrações, se tornam princípios concretos,
Quais eram esses princípios? Para os americanos, eram três. A Constituição americana cita três, que são a vida, a liberdade e o desejo de ser feliz. É em cima disto que foi proclamada a independência dos Estados Unidos e também depois, em seguida, do direito de propriedade, que tanto incomodou Marx, não é a favor disso não. Os princípios da Revolução Francesa são os famosos, todos falam dele: liberdade, igualdade e fraternidade. Então se tornaram constitucionais e fundamentais para as duas nações daquele momento. Muito bem, então esses princípios abstratos se tornaram particularidade concreta nos direitos positivos. E essa dialética, então esse movimento dialético termina na universalidade, não mais abstrata, mas era concreta, bem concreta também,